primeiramente, passar confiança para o grupo dentro daquilo que nós temos para fazer nessas 7 decisões. Passar confiança ou até resgatar a confiança de alguns, certo? Porque o nosso dia a dia que vai fazer com que nós possamos aí trabalhar o emocional deles, até porque treinamento, você já, quando começa a competição, você já tem que diminuir um pouco, tirar um pouco o pé a nível de treinamento técnico, tático, é mais conversar com esse grupo, mentalizar o grupo, da qualidade deles, daquilo que eles fizeram na fase de preparação, que nessa preparação deram a eles a condição de fazer uma boa competição, e que o momento ele não é bom, mas é aquilo que eu iniciei falando com vocês. Nós só melhoramos, nós só conseguimos atingir um patamar maior a partir do momento que nós nos conscientizamos que o momento não é bom. A partir do momento que nós temos essa consciência, principalmente porque são jogadores inteligentes, profissionais inteligentes, capacitados, já passaram em outras agremiações e mostraram isso, é a conscientização que o momento não é bom e que só depende de nós para que nós possamos virar essa chave. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sobre a troca, infelizmente, né, isso aí não era desejado, mas a gente sabe que em certos momentos, pela competição ser curta, e nós precisamos muitas vezes mudar de posição, mudar um pouco a estratégia, a gente optou pela troca no comando. Acho que a gente fez um planejamento e o número de pontos até a 8ª rodada não estava adequado pelas nossas expectativas, não somente pela pontuação, mas também a gente não sentiu uma reação no elenco nessas últimas partidas. Então optamos por essa mudança no comando. Sabemos que não é sempre, não existe somente um culpado, não é isso, né? Mas nós precisamos atacar em várias frentes, né? E uma delas é o comando técnico, buscar essa evolução. A gente acredita no elenco, na nossa visão o elenco é bom, tem jogadores qualificados, excelentes atletas, é um grupo comprometido com o São José. E eu tenho certeza que nessas 7 partidas aí que faltam na primeira fase vão ser encaradas como finais, para que, com apoio aí da nossa torcida, que é uma torcida exigente, mas é uma torcida apaixonada, é uma torcida que empurra. Eu tenho certeza que serão jogados 7 finais para que a gente possa buscar uma classificação. Professor, Bruno aqui da TV Câmara. Acho que o senhor já chegou, com a experiência que o senhor tem, de chegar em algum elenco que já está com o campeonato andando, enfim. Não sei se o senhor já trabalhou com algum jogador daqui, enfim, já conhece o elenco. Como é que o senhor avalia esse elenco para o restante do campeonato, né, que você tem aí? Lógico que ainda dá para classificar, tem bastante chance de classificar, então como é que o senhor avalia esse elenco, já tendo já um compromisso já daqui a 2 dias, né? E para o Sid Clay ou o Bruno perguntar um pouquinho da questão da negociação, né? Como é que foi na negociação de ontem para hoje com o professor Paulo? Sim, nós já passamos algumas situações como essa. Aquilo que eu falei, vou voltar lá atrás. O treinador de futebol ele não pode escolher o momento para assumir uma agremiação. Às vezes você assume onde você participa de todo o planejamento e às vezes você assume numa situação como essa que nós estamos assumindo. Já assumimos algumas vezes, não muitas, mas já assumimos, né? E o grupo, nós conhecemos muitos desses atletas, alguns deles trabalharam conosco, outros nós conhecemos de jogar contra, de observar ele em outras agremiações. É um grupo realmente que foi montado, escolhido a dedo, jogadores qualificados, jogadores que têm plenas condições de dar a volta por cima dentro dessa competição, tem essa condição pela qualidade deles, e é isso aí que vai ser, nós vamos focar mais nisso, nós vamos atacar nisso aí, na mente deles, na cabeça deles, para que eles entendam que é possível uma reviravolta já a partir desse próximo jogo, mesmo com o espaço curto aí de treinamento, mas eu acho que mais no emocional desse grupo, resgatar a confiança deles. Bom, respondendo à pergunta sobre a negociação, logicamente que não era o momento esperado, né? Depois do jogo, logicamente que nós da diretoria voltamos de São Paulo e nos reunimos também para avaliar o nosso momento. Como o Bruno frisou, nós pretendíamos estar com uma pontuação muito mais elevada do que a gente está hoje,
principalmente se tratando pelo planejamento que fizemos, pela pré-temporada que foi muito boa, a nível de resultado, a nível de performance dos atletas, a gente, logicamente, esperava um resultado um pouco melhor. E, lógico que depois de uma derrota como foi em São Paulo, nós tomamos a iniciativa de pensar realmente na troca, não colocando 100% a culpa no treinador, mas que a gente precisava tomar alguma atitude em função do momento que nós estamos passando. A escolha do Paulo foi muito em função da experiência dele e do conhecimento que ele tem aqui, como vocês mesmos já sabem, né, tem 14 títulos, então, ou seja, ele tem um currículo extremamente positivo. Nós já trabalhamos juntos em 2012, fomos campeões juntos lá no Paraná, então, ou seja, depois de 12 anos estamos nos encontrando aqui novamente. Eu acho que isso também foi um fator que contribuiu, né, pela relação que a gente já teve, pelo trabalho, pelo conhecimento que ele tem de futebol e eu, logicamente, juntamente com o Bruno e com o Oscar, a gente tomou essa decisão rapidamente para que a gente não perdesse mais tempo. Paulo, Pedro Bavuzzo aqui da CBN Vale novamente. Queria que você fizesse uma análise, né, do duelo de quarta-feira contra o Santo André. Claro que o senhor vai ter um dia apenas de treinamento para essa partida, apenas amanhã. Mas como é que você analisa esse Santo André de quarta-feira, que é um duelo de 6 pontos para o São José nessa Série A2, né? É dessa forma que você acabou de colocar, um jogo de 6 pontos. Isso aí também vai ser tema da nossa conversa com o grupo, que é uma equipe que também vem aí brigando para entrar no G8, vem até de 2 bons resultados consecutivos, e é uma equipe qualificada. Assisti pelo menos uns 3 jogos de Santo André, principalmente os 3 últimos, uma equipe qualificada, uma equipe que nós sabemos que nós vamos ter que dar o nosso melhor para que possamos buscar um bom resultado, que é aquilo que nos interessa. Pessoal, aqui é o Pedro de novo da Band. Falar sobre o seu estilo de jogo também, né? Como é que o torcedor pode esperar que o São José jogue? É um estilo mais defensivo, mais conservador, mais ofensivo, e ele dá para encaixar com as peças que você tem no elenco? Olha, o futebol eu vejo de uma forma, às vezes, um pouco diferente daquilo que eu ouço em comentários. O futebol é feito de ataque e defesa. Um time não pode só atacar bem e se defender mal. E um time não pode só se defender bem e atacar mal. Então, eu acho que a junção, o equilíbrio, você tem que buscar o equilíbrio. Uma equipe que em determinados momentos ela vai ter que se defender, sim, vai ter momentos do jogo que vai ter que se defender, e para isso você tem que ter um bom comportamento defensivo, e nos momentos que você se tornar uma equipe ofensiva, você também ter uma qualidade na sua ofensividade. Então, eu sempre falo que o futebol, para mim, é o equilíbrio, você encontrar o equilíbrio. Uma equipe boa defensivamente e boa ofensivamente. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Gostaria de perguntar, a gente chegou a falar sobre isso na pré-temporada também, sobre como que você pretende, talvez, reconquistar a torcida, né? A gente tem essa inconstância um pouco de resultados no São José. No clássico a gente pôde ver isso, né? No jogo contra o Taubaté foi uma festa muito bonita da torcida, mas logo após a gente teve ainda a casa cheia nos jogos sequentes, e a gente vê que a torcida do São José é uma que apoia muito, que é muito apaixonada, mas que também cobra bastante. E para o Cid Cleiro, eu também queria ter essa dúvida, que a gente vem vendo muitas especulações sobre o fechamento do grupo mesmo. Se já é um grupo fechado ou se a gente ainda pode ter alguma novidade no plantel. Olha, com relação a essa colocação sua aí, com o torcedor, eu conheço muito bem, logicamente, que é um pouco de longe, né, de atuar, de jogar contra o São José. Nós conhecemos muito o comportamento do torcedor do São José. É uma torcida muito atuante, uma torcida que cobra, que vibra, que participa. Agora, o que eu aprendi no futebol é que quem traz o torcedor para o seu lado ou não, somos nós, com as nossas atitudes dentro de campo. Você tem como trazer o torcedor para o seu lado. É dentro de campo, é iniciando um jogo, mostrando para o torcedor que você está dando o seu máximo. Então, nós é que temos que ter essa preocupação de entrar em campo e trazer o torcedor para o nosso lado, principalmente no momento atual. Bom, e com relação à pergunta do elenco, eu já frisei isso anteriormente, né? Nas últimas entrevistas que eu dei,
O elenco não está fechado ainda, nós temos algumas vagas. Hoje nós temos 3 vagas para ser complementadas ainda no elenco. Nós não paramos de trabalhar no mercado em função dessas contratações. Tivemos alguns percalços no meio do caminho, que foi a lesão do Wesley, e isso atrapalhou e vem, logicamente, nos prejudicando, porque é um jogador na nossa visão, de altíssima qualidade, principalmente para a realidade que a gente está hoje. Um camisa 10 de referência, um camisa 10 extremamente técnico, e que ele teve a lesão no primeiro jogo, tentou voltar, e isso comprometeu um pouco essa questão de ter mais opções no elenco, né? Nós ainda estamos correndo atrás de mais um centroavante, já tínhamos, antes do Paulo chegar, a gente já tinha esse interesse, continuamos com esse interesse. Nós temos aí o fechamento da janela na próxima semana, então estamos trabalhando para que isso aconteça, trazer aí mais 1 ou 2 jogadores para que a gente melhore, não só a nível de opção também para o Roberto, mas que também que o elenco possa ser mais fortalecido, até porque, como todos nós aqui falamos, né, e o Paulo Roberto frisou bastante, e o Bruno também, são 7 decisões, são 7 jogos, e se você quer buscar essa classificação, você também tem que pensar lá na frente. Então, vamos passo a passo. Primeiro, é sair dessa situação incômoda, é tentar realmente classificar a equipe e, posteriormente, chegar depois na próxima fase. E, para isso, nós precisamos ter mais jogadores. Bruno e Cid Clay. A pergunta é em cima do início da temporada, né? A escolha do Moacir. Agora a gente vê uma virada de chave, a gente olhando no currículo, né? O professor Paulo chegando agora é uma pessoa que tem um conhecimento amplo, né? No Paulista, esteve aí recentemente na temporada passada. Não é uma diferença grande que poderia ser notada já há tempos, né? Não sei como é que é feito a análise a cada 3, 4, 5 rodadas, porque o desempenho do time não estava convincente para todos. Então, chegou à conclusão somente agora, na 8ª rodada. E está virando a chave para um treinador que tem um amplo conhecimento, repito, sobre isso. E o Cid Clay, em relação a jogadores, a gente nota que estava faltando um zagueiro, apesar da volta agora do Paulo, né, que estava contundido, mas ainda... Oi? PC, isso. Mas ainda vai chegar um zagueiro, e por que é normal essa demora mesmo para contratar o próprio articulador do time, que está contundido, de repente o campeonato é curto e às vezes não dá tempo da volta do Wesley, né? Então, fica essa pergunta. Eu respondo primeiro, depois o Bruno responde a tua pergunta. Com relação à contratação, eu até vou antecipar aqui uma informação de primeira mão. Nós já contratamos o zagueiro, inclusive ele já está aqui no clube. E às vezes é muito, desculpa a minha sinceridade, mas hoje o futebol está muito difícil você fazer contratações de jogadores que você acredita que tem qualidade. Desde a nossa chegada aqui, a gente prezou por isso. Nós não trouxemos nenhum jogador que a equipe que estava envolvida, o comando técnico, eu como diretor, não acreditasse, não conhecesse o jogador, não avaliasse. Então, assim, só para você ter uma ideia, esse jogador que chegou hoje no clube, nós estamos há 17 dias negociando com ele. Desde a lesão do PC em Presidente Prudente, nós estamos conversando para contratar esse zagueiro. Então, assim, vamos fazer isso num segundo momento, né? Mas o jogador vai ser apresentado nas próximas horas, mas o jogador já está aqui no clube, já está fazendo as suas avaliações, mas foi só hoje, ou melhor, ontem, que a gente conseguiu finalizar a negociação e a liberação do atleta. Então, ou seja, o mercado é um mercado extremamente difícil, eu disse isso no programa para você lá, né? Parece que é uma tarefa fácil, não é só o São José que está vivendo isso, né? Estão vários clubes de Série A, de Série B, de Brasileiro, de Série C, não está fácil, às vezes a gente quer contratar um jogador e não consegue por N motivos, ou é financeiro, ou é pelo calendário, né? Mas pegando também o gancho do Paulo e do próprio Bruno, nós acreditamos nesse elenco, por mais que esses resultados desses últimos 2 jogos não foram satisfatórios, mas vocês já viram a equipe jogar bem aqui, nós fizemos um clássico aqui e um jogo também contra o Linense, que deu para ver que a gente tem uma equipe que possa brigar. Nós fizemos um primeiro tempo em Itu, na minha ótica, um dos melhores primeiros tempos que a gente fez contra uma equipe já de Série C, tradicional, na casa do adversário. Agora, o futebol tem as suas nuances,
tem as suas dificuldades, o jogador também é um ser humano, ele às vezes passa por alguma situação pessoal em determinado momento do jogo, que isso não transfere para um resultado positivo. Nós tivemos uma infelicidade de ter um gol contra aqui no jogo passado em casa. Então, ou seja, nós que estamos aqui à frente do clube, nós precisamos ter entendimento do que está acontecendo. E a troca foi em função disso. A gente precisava mudar um pouco o nosso conceito de trabalho, isso que foi feito. E as contratações, elas continuarão dentro daquilo que foi estabelecido desde o início. E com a chegada do Paulo, isso fortalece mais ainda. O Paulo também é um treinador que conhece muito os jogadores, que também a gente já tem essa sintonia, a gente sabe já o modelo de trabalho de jogo que ele vai implementar, e nós já estamos trabalhando e esperamos até o fechamento das inscrições poder contratar mais essas duas peças aí, tá bom? Bom, minha pergunta para o professor Paulo. Só falar, como o Sid Clay falou bastante até na sua resposta, mas eu acho que assim, após 8 rodadas, se nós decidimos trocar o comando é porque nesse momento nós entendemos que é a melhor alternativa. Mas sempre respeitando muito o Moacir Júnior que estava aqui, eu discordo um pouco assim quando você fala, não dava para ver e tal. Eu acho que era um profissional super competente, gabaritado, conhecedor. Mas não tinha feito últimos trabalhos no Campeonato Paulista. Assim, não sei se isso é garantia de alguma coisa. Pode ajudar, mas não entendo que seja acho que não existe uma garantia de nada. Nós optamos por ele. Acredito que tivemos bons momentos nesse campeonato. Não foi uma semana atrás nós estávamos bem. Uma semana depois nós caímos bem na tabela porque perdemos as duas. Então, o desempenho, realmente, eu acho que nós aqui procuramos separar o que é resultado e o que é desempenho. Então, nesse momento, nós não ficamos, nós ficamos incomodados com o resultado e também com o desempenho. Eu acho que em alguns momentos nós tivemos bons desempenhos e tivemos bons resultados também. Então, acho que você coloca tudo dentro de uma cesta, avalia. É muito difícil, porque é um jogo atrás do outro. Nós aqui sempre procuramos manter o trabalho. A gente tem, acho que desde o começo aqui da criação da SAF, tentado manter uma consistência, dado uma continuidade em alguns trabalhos, não só em trabalho, mas em jogadores, em participando de outros campeonatos, tentando ter um calendário cheio. Jogamos a Copa Paulista desde o primeiro ano, como foi prometido, conseguimos a vaga na Série D. Esse ano pretendemos jogar a Copa Paulista também, dar sequência, estruturar a categoria de base para ter uma continuidade, coisa que o São José não tem há um bom tempo, que acho que era uma das, vocês que acompanham aqui o nosso trabalho, era uma das... Exatamente, já temos, não é o ideal? Não, ainda não, mas nós estamos construindo. Olha quanto que a gente já conquistou. Mas a gente sabe que o motor principal do clube é a equipe principal, são os jogadores, eles são os protagonistas, Nós aqui estamos no entorno, tentamos dar qualidade, dar infraestrutura, dar condições para que os profissionais, mas eles são os atores principais, o treinador junto com a equipe. Então, eu acredito que vamos virar a página, é um novo trabalho que começa. A gente vai dar todo o apoio para o professor Paulo Roberto aqui, para ele desempenhar o trabalho dele. Estamos abertos, estamos olhando o mercado, isso nunca deixamos de olhar o mercado, aqui pelo trabalho do Sid Clay, de toda a equipe. A gente está confiante que dá para inverter o jogo, dá para mudar, dá para sair dessa zona, dessa situação incômoda, mas cada jogo um jogo de cada vez. Acho que esse que hoje foi a conversa hoje no vestiário. Não adianta pensar lá na classificação, no último jogo, não. É um jogo de cada vez. Passa rápido, Você vê quanto que é um jogo atrás do outro. Professor, o senhor está chegando sozinho, está trazendo comissão técnica, como é que está a sua presença agora aqui? E para o Sid Clay, na sequência, Sid Clay, feito um balanço geral agora, depois de 8 rodadas, em relação ao grupo, em relação aos adversários também. Com essas 2, 3 peças que você deve trazer, dá para acreditar, o torcedor pode acreditar que esse time vai crescer e também pode brigar pelas 2 vagas de acesso? Com relação à sua pergunta aí, nosso auxiliar deve estar chegando aí de hoje para amanhã, É mais um profissional para se juntar à comissão técnica já do clube. Nós estamos definindo aí nesse profissional,
Bom, com relação às contratações, é evidente, né, que a gente procura, dentro de uma análise que nós estamos fazendo, trazer esses jogadores pensando, logicamente, no êxito, né? O São José, eu acho que quem está aqui quem está acompanhando desde a nossa chegada, desde o planejamento da SAF, desde a apresentação que foi feita lá do centro de treinamento, né, é um trabalho que está sendo voltado para um crescimento do clube, estruturar o clube, né? É evidente que vocês da imprensa, o nosso torcedor e nós também daqui, a gente quer o resultado dos 3 pontos no domingo, ou na quarta-feira, ou na quinta, ou no sábado. Esse é o nosso propósito, né? O Bruno frisou muito bem, o nosso vetor aqui, o carro-chefe, é o resultado do profissional dentro do campo. É ele que vai acelerar o processo de crescimento do clube. Nós aqui sabemos claramente da nossa responsabilidade e quando a gente parte para o mercado para fazer as contratações, a gente, logicamente, que está pensando nisso, né? Eu, particularmente, gostaria de ter mais condições, né? O Bruno gostaria de ter mais condições, hoje o Paulo aqui, como treinador, gostaria de ter mais condições para a gente poder escolher um jogador e poder trazer, né? De você ir lá e falar assim, não, eu quero trazer o Pedro lá. Por quê? Porque ele vai entregar exatamente aquilo ali. Só que isso passa por vários fatores, né? O São José está na Série A2. O São José tem um calendário no segundo semestre que é deficitário. Não é qualquer jogador que quer jogar uma Copa Paulista. O jogador de Campeonato Brasileiro, ele não quer permanecer no São José. Então, nós também enfrentamos isso. Nós perdemos várias contratações para clubes que estão jogando a Série A do Paulista, a Série A do Campeonato Mineiro, a primeira divisão do Campeonato Carioca, do Campeonato Paranaense. Então, ou seja, todas essas dificuldades, eu sempre deixei claro aqui. Agora, o nosso torcedor, ele tem toda a razão de cobrar, ele é um torcedor realmente participativo. Nós realmente estamos devendo nesse sentido com relação a esses 2 últimos resultados, mas nós aqui dentro estamos cientes daquilo que realmente a gente precisa mudar. E nós estamos aqui para isso, para tentar contratar melhores jogadores. Nós só podemos 23 jogadores de linha, então, ou seja, nós temos um grupo pequeno. Estamos tentando trazer mais 2 jogadores, já frisei que o zagueiro já foi contratado, e agora as 2 peças que nós precisamos, nós já conversamos, não tem segredo nenhum, mais 2 jogadores do meio para frente, mais um centroavante. Nós já estamos em negociação também, iniciamos uma nova negociação com esse atacante, mas não depende só do São José, depende do empresário, depende do clube que ele está, depende de uma série de fatores, né? Do tempo de contrato, das cláusulas, para a gente poder negociar. E a gente corre contra o tempo, porque as inscrições terminam na semana que vem. Claro, nós estamos aqui, exatamente, o clube tem um projeto. Vocês estão vendo, o clube não está aqui com 11 camisas. Estou dizendo em relação ao que você já tem, que você tem em mãos hoje para entregar. Eu acredito. Qual é a equipe que você hoje, ou eu, ou qualquer um de nós, podemos dizer o seguinte, ó, essa equipe aqui vai subir. A Ferroviária de Araraquara tem um time de Série B, tem uma folha de mais de 1.200.000. E ele está em 8º lugar. Ele está sofrendo. Não conseguiu ganhar ontem, tomou 4 do Juventus. Ou seja, o campeonato esse ano ele está muito diferente do ano passado. O ano passado teve 6, 7 equipes que eles foram lá, já sabia que eles iam classificar. Esse ano está muito mais difícil. Nós já tínhamos falado isso anteriormente. Os clubes investiram. Tem clubes que ninguém imaginava que ia estar em 3º lugar ou em 4º. Hoje estão em 3º e 4º. Mas a competição não acabou ainda. Nós temos 7 jogos. Estamos aqui trabalhando para melhorar. Estamos conscientizando não só os jogadores, mas também toda a nossa equipe de trabalho. O Paulo chega hoje aqui também sabendo dessa responsabilidade que a gente tem. E nós vamos continuar buscando os nossos objetivos. Nós não vamos fugir dela, né? Então, eu quero deixar claro isso, que nós estamos cientes daquilo que a gente tem em mãos e daquilo que a gente também precisa buscar para melhorar. Bom, boa tarde a todos, desculpa pelo atraso, do pessoal que me conhece sabe que eu não chego atrasado. Eu nunca rezei tanto com a coletiva atrasar hoje. Mas, enfim, professor, um abraço para você, seja bem-vindo, e que boa sorte nessa nova empreitada aí na carreira do senhor. Sobre o elenco que está aí, o treinador ele chega, tem um elenco que já foi escolhido, já foi selecionado, enfim. Para você, para o senhor, o que você pode tirar desse time para dar uma resposta a curto prazo
para o torcedor? Olha, é um momento onde você não tem muito o que fazer a nível de escolha de atletas. O elenco já está montado desde o início, um elenco que foi montado por profissionais da área que conhecem o mercado, né? E nós acompanhamos desde o início, aí, mesmo de longe, a montagem desse elenco aqui, que nós também achamos que é um elenco qualificado, tá certo? Agora, o momento atual é que nos leva a crer que o trabalho hoje ele tem que ser muito mais o lado emocional, o lado psicológico, resgatar a confiança desse grupo para que eles possam voltar a fazer, a render aquilo que eles renderam na pré-temporada e talvez aí em 2 jogos que foram muito importantes, que tiveram boa performance. Eu acho que o trabalho hoje é esse. É muito mais você conscientizar esse grupo da força do grupo e que eles têm condições de virar a chave nessas 7 últimas partidas que nós temos aí, que são 7 decisões. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós também acabamos entrando aqui um pouquinho. Paulo, a gente queria desejar sucesso para você. Para nós aqui do São José é um prazer ter você aqui, um profissional do seu gabarito, com a sua experiência. Tenho certeza que você vai contribuir muito para esse estágio nosso do projeto. Conte com a gente. Você está chegando num clube que está buscando, né, voar voos mais altos, um clube tradicional, um clube que tem muita energia, que tem uma torcida maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido, vai gostar de trabalhar aqui com a gente, e agradecer a todos aqui da imprensa pela presença, né, pelo tempo de vocês, pedir um voto de apoio à nossa torcida. Eu acho que o São José com a nossa torcida a favor, é um 12º jogador, é importante, né? Você vê, a gente fica muito triste. Ontem a gente até estava falando, a nossa torcida foi uma presença bacana lá em... Então, uma pessoa da comissão técnica falou, começou o jogo, eu me arrepiei. Eu falei, eu também, né? Eu estava ali em cima, então realmente a gente sabe que está devendo um pouco, vamos buscar melhorar. Eu acho que pode chegar reforços? Podem, mas eu acredito que os grandes reforços estão aqui dentro. Estão no elenco, porque tem qualidade, sabem da responsabilidade, foram contratados, foi combinado assim, um compromisso mesmo para levar o time a buscar, né, buscar grandes coisas esse ano. Vai ganhar ou perder faz parte do esporte, mas eu acredito que o comprometimento e a dedicação ela não vai faltar nesses 7 jogos aí, que são 7 finais para nós. Contamos com o apoio de todos.